Muito bem, meus amigos. Então, segunda-feira, dia 3 de outubro, dando as boas-vindas para todo mundo, nós vamos aproveitar essa oportunidade, de novo, tão preciosa, de estarmos assim como irmãos e como amigos, iniciando mais um estudo a respeito do tema da mediunidade. Que nós possamos, então, elevarmos um pouquinho os nossos corações a Deus, a Jesus, pensando no seu universo, na sua extraordinária grandeza, mas lembrando da Terra, o nosso mundo, como um planeta de provas e expiações que nos acolheu aqui há muito tempo e que nós hoje possamos dar um passinho adiante num estudo que nos vai interessando de perto e lembrando que esses amigos espirituais que nos supervisionam, que nos amam tanto, que nos cuidam de uma forma extraordinária, incentivando-nos também ao estudo a respeito dos temas e conteúdos relevantes da doutrina espírita, estão bem perto e poderão, a par do nosso estudo, recolherem doações fluídicas, irradiações de bons pensamentos e ideias, oferecimento das nossas energias, as melhores, por ocasião de mais uma oportunidade de encontro de luz e de trabalho, para que sirvamos a eles em tudo aquilo que eles poderão, como que, fazer em ajuda aos necessitados, aos doentes, sejam eles encarnados, sejam aqueles que vivem no mundo dos espíritos, que é nosso mundo também. Agradecendo a presença de todos, sobretudo daqueles que nos dirigem de mais alto, que nos protegem, que nos envolverão durante toda a reunião. Em nome deles, em nome de todos, que nós possamos dar início ao nosso encontro de início de semana, agora mesmo. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, nós vamos lá para a apostila e nós vamos ver algo bem interessante novamente. Cada um, por favor, busque a sua, em casa, seja na cidade que for, que tudo seja mais Agora uma deu vez certo. muito proveitoso. Eu só gostaria de sugerir, Tássia, que você e qualquer outro, deixe o microfone no silencioso, por favor. Ah, desculpa. Nada, querida, acontece. Então, vamos lá? O tema número 3, ele fala sobre as comunidades no ou do plano extrafísico. Vocês já podem imaginar sobre o que nós vamos estudar essa noite, né? Porque quando o texto fala de plano extrafísico, ele quer dizer do plano como que imaterial, o plano espiritual da vida, como se diz também, do além-túmulo, né? O mundo espiritual. Lembrando que nós vimos há pouco sobre vestimentas, alimentação, natureza, não é? Algumas características do mundo espiritual. Só gostaria de lembrar que essa palavra extrafísico, ela sugere isto, mas nós não devemos perder de vista que todo o mundo espiritual, seja onde for, em qualquer cantinho do universo, ele é físico.
ele é estruturado. Tudo que é estruturado é físico. Então, de certa maneira, a vida na erraticidade, as realidades do outro lado, elas têm uma constituição diferente, muito mais sutil, muito mais etérea, né? Mas ela é física também. Mas é claro que essa expressão nós nos acostumamos a lembrar que se refira ao mundo espiritual, por assim dizer, né? Então vamos adiante, meus amigos. Vejam só, com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins, em estado de felicidade ou de infelicidade, uma vez que cada consciência vive e evolve, no sentido de evolui, entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Emmanuel, então, acrescenta igualmente. Quando o texto nos disse agora, né, felicidade, infelicidade, consequência dos atos cometidos na existência, vejam como é delicado isso logo aqui de imediato, porque nós muitas vezes no dia a dia não valorizamos aquilo que nós pensamos, sentimos, escolhemos de fazer, nos vinculamos, não é? E tudo aquilo de cada ocasião da nossa realidade vai ficando devidamente registrado em nós. Nós esquecemos, aliás, que bom que esquecemos muitas coisas que não eram as melhores e nós as escolhemos para pensar e fazer. Mas mesmo esquecendo numa memória mais simples, nós temos uma memória que registra tudo. E é em parte por isso, mas não só, que na vida depois da vida física, nós vamos estar em contato conosco nesse sentido, com absolutamente tudo que nós pensamos, decidimos, escolhemos, fizemos, e é por isso mesmo que, como ele disse aqui, em estado de felicidade ou de infelicidade, porque não basta o esquecimento de certas coisas para nós nos livrarmos das suas influências, da sua importância, do seu peso, no sentido de, primeiro, como que mostrar para todos e para nós mesmos quem que nós somos de verdade. E, por outro lado, a ideia de que tudo isto tem consequências. Então, esse primeiro parágrafo é também um grande alerta para nós. Porque se nós pensávamos que no dia seguinte nós íamos nos envolver em outras questões mais razoáveis e os nossos equívocos, erros ou más escolhas, fruto das más inclinações, seriam imediatamente superados, é uma ideia equivocada, não é? Nós estamos deixando como que de herança para nós mesmos no futuro, lá do outro lado, após a morte, absolutamente tudo. Então, é uma ideia que nos ajuda a estarmos prevenindo a infelicidade e enaltecendo na vida comum do dia a dia o que poderá nos remeter à felicidade no porvir, no amanhã. Então, vamos com Emmanuel agora. O reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Vejam, passa o corpo,
Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o grande gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Quando nós olhamos esse item último, né, nós devemos lembrar que no universo de Deus existem circunstâncias, mundos, realidades que são completamente desconhecidas de pessoas, de seres humanos como nós, que vivemos num mundo tão atrasado como a Terra, tão assim de caráter, de matéria densa, de interesses muito imediatistas e vivendo circunstâncias muito distantes do verdadeiro bem e de toda uma perspectiva extraordinária da vida divina em favor de todos os seus filhos. Então, se nós pensamos que quando nós examinamos a obra Nosso Lar e as demais que falam das cidades astrais, né? Do mundo dos espíritos, nós não podemos esquecer que isto é um relato da mera, como que, situação muito próxima da crosta do planeta, do nosso envoltório mais direto. E de que há outras realidades espirituais lindíssimas que nós não temos acesso na própria circunvizinhança da Terra. E não temos acesso pelas nossas imperfeições. Mas isso ainda tem como que importância em relação ao planeta. Mas fora daqui, quando nós nos afastamos e vamos podendo conhecer, chegando perto dos mundos superiores, das estrelas materiais, das estrelas ou mundos fluídicos, sobre os quais quase ninguém se debruça para conhecer, para vislumbrar, para supor, né? Quando nós pensamos na ideia do grande universo, tudo isto aqui, apesar de ser mundo espiritual na nossa vizinhança, ainda assim é muito denso e ainda é lugar para espíritos, vamos dizer, com muitas dificuldades, como aquelas típicas de quem ainda não tem elevação moral, daqueles que ainda têm muito poucas virtudes e muitos vícios. Então, quando nós olhamos agora esse capítulo, como olhamos a série de André Luiz, que nós vamos descobrindo melhor a realidade do outro lado, ainda assim, é uma parte muito ligada ao planeta Terra. Mesmo as esferas superiores. Porque os espíritos mais puros, os espíritos de primeira ordem, de primeira grandeza, eles vivem em circunstâncias completamente diferentes de tudo isto aqui. E quando nós nos lembramos assim, é para que tenhamos mais motivação, para que nós não nos iludamos no sentido de achando que já é no mundo espiritual, já estamos mais livres
cultivando algumas virtudes, que isso é tudo, pois não é. Isto ainda é muito pouco. Isso que nós não estamos ainda considerando as zonas inferiores da própria Terra, onde há bilhões de espíritos humanos, em condições muito precárias, com muito sofrimento, sofrimento esse consequência, vamos dizer, da ignorância dos espíritos. Então, muitos, como outras vezes se comentou, não é? Quando desencarnam, vão viver situações, regiões de muitas limitações físicas e morais. Então, a série de André Luiz, por Chico Xavier, nos dá como que uma ideia do que nos espera do outro lado. Se o livro O Céu e o Inferno, se o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, nos iniciaram nas informações sobre a vida do outro lado, André Luiz nos levou mais adiante. E nunca é demais lembrarmos isso, para que nós não cheguemos ao outro lado ignorando tudo, como, aliás, talvez 98% dos encarnados cheguem ao outro lado surpresos, sem ideia de nada do que estarão vivendo logo a seguir, com todos os desafios, com todas as coisas boas, merecidamente, mas ainda com todas as dificuldades. E, por último, antes de seguirmos adiante, por que esse tema está na nossa apostila sobre mediunidade? Porque os médiuns precisam, todos precisamos, mas os médiuns que vão trabalhando na seara precisam ter uma noção bem boa, a melhor possível, a partir dos conteúdos espíritas, das obras, dos livros todos, que nos tragam sobre isto, como agora Emmanuel, né? Para que nós entendamos o ir e vir das entidades em sintonia com os médiuns de vidência, de psicografia, de psicofonia, de incorporação, não é? Porque senão fica uma coisa como que solta no ar, não é? Vindo de qualquer lugar ou do nada. Não. Há uma realidade do outro lado, não é? Que para os desencarnados é uma realidade tão viva e tão material, vamos chamar assim, que é como se fosse para nós aqui no mundo material. Há uma realidade objetiva do outro lado. E isso tem a ver com os médiuns, porque os médiuns desdobram, os médiuns sentem, enxergam, interagem com aqueles que estão lá do outro lado, como é do conhecimento de todos. Então, seguindo adiante um pouquinho, ele diz, não é? Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Reticências. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações, tanto as boas, as medianas e as más. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Reclamando no sentido de necessitando de aprimoramento. Então, o autor, que é Emmanuel, relaciona a educação espiritual, a educação moral. Porque, claro, nós somos consequência
daquilo que alcançamos do ponto de vista da nossa construção íntima, da nossa formação, tanto intelectual como moral. Pois bem, estamos aqui no capítulo Perdoados, mas não limpos. Um livro lindo de Emmanuel chamado Justiça Divina. Na verdade, pela mediunidade de Chico também. Então vamos ver o item 1, características gerais das comunidades espirituais. As doutrinas materialistas negam a possibilidade da vida após a morte do corpo. Vejam tamanha limitação e, portanto, tamanha surpresa cada vez que o mesmo espírito desencarna, se ele não teve oportunidade, interesse de conhecer essas questões dos dois lados da vida e da sua interação. Até mesmo para algumas escolas espiritualistas, o assunto é considerado de forma bastante confusa, sem muita lógica. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. O que será dele após o instante fatal? Então, em geral, todas as pessoas, quando vão vendo, né, familiares, amigos ou conhecidos morrendo, desencarnando, né, abandonando a convivência conosco, as pessoas sempre questionam, não é, se isso é o fim de tudo ou que possa existir de vida do outro lado ou numa realidade onde as almas, os espíritos, possam continuar as suas jornadas. Então é natural, porque a morte física, biológica, seja por doença, seja por acidente, seja por uma questão qualquer, ela é muito impactante, né? Ela gera dificuldades para qualquer um, ainda mais para aqueles que já não têm ou ainda não tenham uma familiaridade, mesmo que superficial ou relativa, com a vida após a morte. No fundo, todos temos, na memória profunda, essa ideia na consciência, porque nós já morremos inúmeras vezes, e isso está em nós. Mas quando nós estamos na vida comum, biológica, em novo corpo, nova vestimenta carnal, nós, diante do morrer, não é? Nós temos sempre dúvidas, questões, inseguranças, questionamentos, né? E o Espiritismo vem nos ajudando, claro, a iluminar toda essa questão. Então, vamos adiante. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugne a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera. Vocês imaginem pacientes em emergências, muito sintomáticos, pacientes em terapia intensiva que ainda não foram sedados, estão conscientes e se vendo num ambiente de necessidade terapêutica intensiva, não é? As pessoas diante de certos cometimentos, tudo isso vai trazendo a dúvida, né? Que muitas vezes também não vem no dia a dia, vai vir em circunstâncias mais desafiadoras
que possam trazer a ideia: vou morrer ou vou permanecer? Né? Então, tudo isso é bem delicado, e o Espiritismo traz uma luz maravilhosa também sobre tudo isto. Né? Outro ponto, não menos importante, diz respeito à preservação da individualidade após a morte. Antes de seguir, eu me lembro de inúmeros espíritos que vieram, foram trazidos, socorridos, acolhidos em reuniões mediúnicas em que nós estávamos, que não tiveram a noção de que haviam morrido. Isso é muito frequente. Estão conscientes, têm alguma ideia de que são eles, sobre si mesmos, mas nós temos até, durante o diálogo fraterno com eles, termos todo um carinho, todo um cuidado e avaliarmos bem se devemos revelar a respeito da desencarnação. E, às vezes, para certos casos, sim, para outros, não, deixando que, mais adiante, nos braços de uma espiritualidade mais elevada, no momento certo, lá do outro lado, eles possam ter como que a informação, não é? A revelação de que já estão na continuidade da vida, só que numa vida fora da matéria densa, né? E longe daquele corpo que um dia eles tiveram como vestimenta. Enfim, vamos adiante. Indaga Kardec a respeito da preservação da individualidade. 2 pontos. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? Como que voltando a um grande todo, perdendo a individualidade. As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Admitindo-se, portanto, a ideia da existência, sobrevivência e individualidade da alma, a doutrina espírita ensina também. Primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. E esse item é bastante importante. Lembrando que, apesar desta observação, é muito variável, vamos dizer assim, o jeito de cada um se comportar do outro lado, porque muitos tenderão a se comportar como se aquele corpo, que é o perispírito, devesse existir e se movimentar como antes o corpo físico era movimentado pelo encarnado. 2. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte, e de nada nos valeria possuí-la. Isto posto, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que vem a ser feito dela e para onde vai? Essa é uma dúvida como que universal. Claro que para pessoas como nós, que vivemos do modo que vivemos num planeta atrasadinho como é a Terra. A resposta à pergunta do codificador é facilmente obtida nas comunicações mediúnicas usuais na casa espírita, que demonstram, entre outros, a sobrevivência e a individualidade dos espíritos, as condições boas ou mais em que se encontram decorrentes do uso do livre-arbítrio quando encarnados, e detalhes
a respeito da vida no plano espiritual, assim resumidas. Eu queria aqui lembrar com os amigos que, claro, tudo mais depende, não é, das consciências, das luzes conscienciais de qualquer um, né? A respeito do sentido da vida, dos detalhes que já conheça, já tenha refletido ou estudado em alguma literatura a respeito. Mas nós também vemos, né, espíritos em circunstâncias muito difíceis no mundo espiritual, quando nós vamos ajudar, socorrer aqueles que, encarnados, estão vivendo certos problemas, frequentemente médicos, e nos deparamos, por assim dizer, com uma situação muito penosa, ligada a estes encarnados enfermos. Então, situações por causa de desastres coletivos, de conflitos armados, de disputas, de acidentes de grandes proporções, de dramas coletivos pelas intempéries. Nós não tivemos agora, a par de tantas questões recentes, como o terremoto no Afeganistão, nós não tivemos agora como que um furacão em Cuba e que atravessou o estado da Flórida, nos Estados Unidos, deixando ao menos uma centena de mortos. Então, essas questões levam pessoas comuns a desencarnarem coletivamente num sofrimento muito grande, né? A guerra na Ucrânia, né? Onde seja o drama que gere a desencarnação, as pessoas são encontradas do outro lado por causa da maneira com que desencarnam, mas, claro, também sendo relacionada a quem é quem, no sentido evolutivo, espiritual, em situações muito sérias. E as equipes vão lá e vão procurar ajudar a resgatar estas pessoas que são espíritos que acabaram de perder seus corpos físicos por causa desses dramas violentos e que muitas vezes ficam sem socorro durante horas ou meses até que se possa levar ajuda a eles. E aí, claro que tudo depende de quem é quem, porque quem evoluiu de verdade, se fica algum tempo nas imediações do drama que viveu, é por um tempo muito curto. Mas, então, existem fatores de dentro, fatores íntimos, fatores pessoais, e existem fatores externos, que têm a ver, por exemplo, com essas questões que nós lembrávamos, e tão recentes, lembrávamos há pouco. Muito bem. O mundo espiritual comporta várias regiões, esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, geralmente, genericamente denominadas de colônias espirituais. Então, nosso lar é uma colônia. Sobre o Brasil, nós temos centenas de colônias que se localizam, vamos dizer, nas regiões todas do Brasil, e poderia ser um país qualquer, porque todos os países têm essas mesmas características, mas também a questão do nível onde elas estão. Então, lembram que nós já conversamos antes a ideia de nosso lar como uma colônia bem na vizinhança da crosta. Em que sentido? Se nós temos o umbral médio
onde estamos aqui na vizinhança do mundo material, onde André Luiz esteve nos primeiros anos é umbral inferior. Por isso ele sofreu um punhado de anos ali. Mas a colônia ainda é umbralina, mas é umbral superior. E é completamente diferente um de outro dos três umbrais: inferior, médio e superior. Brincando um pouquinho, mas brincando de coisa séria. Aqueles que morrem e ficam nas emergências, nas terapias intensivas, nos leitos nas enfermarias dos hospitais, por um tempo prolongado, estão no umbral médio. Aqueles que vivem os dramas das guerras podem estar no umbral médio, no entorno das explosões e de tudo que houve ali de violência, ou estão, em geral, em zonas inferiores de umbral médio ou até de regiões ainda mais para baixo. Então, é muito variável isso. E reparem, meus amigos, estamos falando apenas sobre o planeta Terra, que é o nosso mundo, a nossa realidade, em vida e na morte. Mas existe uma diversidade extraordinária, inimaginável por nós que estamos prisioneiros neste mundo de pouca evolução por milhares de anos. Se vocês pensarem bem, quem é que reflete sobre isto? Quem é que dialoga, conversa, traz essa temática para uma conversa, um papo do dia a dia? Quase ninguém, porque nós somos muito atrelados aos interesses da vida física. E só quando as coisas se tornam mais difíceis é que nós começamos a pensar no que acontece após a morte. Existe ou não existe? O que existe? Não é? Tanto no sentido de onde viemos, como no sentido de para onde vamos depois da desencarnação. Então, tudo isto é relevante. Seguindo, as comunidades espirituais do plano extrafísico são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidões, gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então, repara que aqui ele fala no plano extrafísico, só que não é apenas da Terra, pode ser de qualquer lugar do universo. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Não faria sentido, não é? Se fosse diferente. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, essa é uma noção linda. Linda. Quando André Luiz, por exemplo, não é? Conheceu Aniceto, Lísias, Alexandre, ele foi conhecendo instrutores da colônia, né? Gradativamente, todos eles tinham ascendência moral sobre André. Então, André era, naquela altura, né, há décadas, um aprendiz. E, em geral, os educadores, os pedagogos, os instrutores legítimos, né, eles têm ascendência intelectual e moral sobre os seus tutelados, sobre os seus pupilos. Não é? E é assim todo o universo.
E não faria sentido se não fosse, né? Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da força mental, da imposição da vontade, para serem ouvidos, ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, ignorando que toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Ou seja, é como se do outro lado, no planeta Terra, nas realidades ou esferas inferiores, leia-se, umbral inferior, trevas e abismo, impera a lei da força. Então, há os subjugadores e os subjugados. Então, na medida em que nós vamos viver na erraticidade, por falta de condições melhores, em situações ou regiões mais densas e, às vezes, muito densas, nós acabamos vivendo prisioneiros de outras entidades perversas, num processo que é de obsessão de desencarnados para desencarnados. E se existe uma coisa que é típica daqui, até hoje, é isto. Então, é importante nós estudarmos e procurarmos o nosso aperfeiçoamento, porque é ele que vai nos dar graus de liberdade e de plenitude para irmos alcançando regiões e qualidades de vida melhores do outro lado. E o que é bacana é que quando nós conquistamos algo nesse sentido do outro lado, uma vez também voltando ao plano físico, numa nova vida, nós trazemos essas conquistas e elas serão importantes no dia a dia da vida dos encarnados também. Porque tudo importa. Todo o progresso auferido é importante em qualquer lugar do universo, seja no plano material, seja no plano dos espíritos, seja em relação à Terra, seja em relação a qualquer mundo. Não seria de se esperar outra coisa, porque as leis são para todos. E as consequências das leis, claro, também são para todos. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então, é curioso, nós estamos falando de abusos porque eles são típicos de um mundo como a Terra. Mas em outros mundos, ninguém nem usa essa palavra, nem essa ideia, porque abuso já não existe mais, às vezes, há milhões de anos. Mas como nós vivemos aqui, ainda um mundo muito atrasado, não é? Muito bem. Então, seguindo, as comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em 3 grandes categorias. Segundo as condições espirituais dos seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas as pessoas. 2 pontos. Comunidades de sofrimento e dor. O umbral e as comunidades devotadas ao bem. Então, ele fez aqui, por causa da bibliografia que eles usaram na apostila, eles dividiram como que em 3 grandes regiões. Nós preferimos dividi-las em 7.
Então, vamos ver isso de perto. Então, comunidades de sofrimento e dor, nós pensamos nas regiões inferiores, abaixo dos nossos pés, onde a luz do sol não penetra, e ali nós podemos pensar em umbral inferior, trevas e abismos. Então, curiosamente, como tudo isto é dinâmico, essas comunidades na Terra são altamente populosas, demograficamente densas. Por quê? Porque há uma maioria de humanos atrelados ao mundo, ao planeta Terra, que quando estão desencarnados ou estão dormindo, vivem lá. Só que esse lá é um lá imenso. Pois bem, a região intermediária, como ele traz aqui, seria como o nosso umbral médio, esse umbral mais na vizinhança da vida dos encarnados aqui no nosso mundo. E ali ele fala, então, depois, as comunidades devotadas ao bem. Então, é de nosso lar, ou as análogas a nosso lar, para cima, para regiões mais felizes, mais puras, enfim. Então, aqui ele dividiu em 3 partes. Talvez fosse bom para nós terminarmos o breve estudo de hoje, a ideia daquela divisão que nós já vimos outras vezes, que nunca é demais nós relembrarmos, que é aquela que tem um pouco a ver com a Divina Comédia de Dante Alighieri, que era um médium extraordinário, mas que vai um pouquinho melhor adiante de uma maneira mais atualizada do que havia na percepção de Dante naquela época, séculos atrás, na Divina Comédia, né? Mas é um livro da FEB, que vocês já viram a recomendação, chama-se ele As Sete Esferas da Terra, e ali nós aprendemos, mais ou menos resumidamente assim, na vizinhança dos encarnados, umbral médio. André Luiz, nos primeiros anos, umbral inferior. Lísias, sendo consultado por André, André pergunta, porque ele tinha ouvido falar, o que são as trevas lísias? E Lísias responde, aí é uma região muito mais escura, de muito mais limitações morais e físicas para os seus habitantes. E ainda temos que considerar as zonas abissais. E aí termina. Mas o que acontece? No planeta Terra hoje, não é algo que no futuro será melhor, será diferente, essas regiões, elas são muito populosas, porque nós ainda não evoluímos suficientemente, individual e coletivamente, para mudar isso tudo. Mas é uma questão de tempo. Um dia, mesmo que daqui a milhares de anos, a Terra já não terá mais as zonas abissais. Mais adiante, não terá mais as zonas trevosas, porque não vai haver gente, espíritos, filhos de Deus, para viverem um constrangimento tão grande. Por quê? Porque vai havendo uma ascensão. E a outra lembrança é de umbral superior, como o nosso lar, acima, arte, cultura e ciência, acima desta, a do amor fraterno universal, e a mais elevada, a mais alta de todas, a do governo da vida. Então, se nós estamos refletindo sobre o mundo espiritual, eu acho bem válido que todos vocês procurem o PDF, que eu acho que já foi publicado no grupo, As Sete Esferas da Terra. Vale muito a pena a leitura. E essa leitura, ela não é só importante e muito
para as questões mediúnicas. O médium pode descer para ajudar lá embaixo, com toda a equipe encarnada e desencarnada, tanto quanto o médium pode subir lá em cima para poder sintonizar com o espírito mais elevado que não desce, porque é inviável, é insuportável a qualidade da vibração em certos domínios do nosso mundo. Então, o médium sobe ou desce. Então, há trânsito de desencarnados e há trânsito de encarnados, médiuns desdobrados, ou de qualquer um de nós, durante o sono fisiológico em geral à noite. Por isso que esse conhecimento é útil. E eu brinco, sempre gosto de lembrar que um dia, né, estes ensinamentos, eles serão ventilados dentro de casa, entre pais e filhos, e entre professores e alunos nas escolas até primárias. Porque quanto mais cedo qualquer filho de Deus na Terra conhecer isto melhor, desde mais tenra idade, é mais proveitoso o processo, porque isso tudo vai ficando na consciência e vai sendo elemento de motivação, elemento de alerta para que nós façamos o que é devido no dia a dia. Não faz sentido? Então, vamos deixar o item 2 para a semana próxima, e depois o 3, depois o 4, e vamos seguindo adiante até a página 250, quando o tema número 3 vai terminar. Combinado, gente? Então, vamos fazer assim, vamos abrir agora para as perguntas dos amigos. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e acredito que seja um tema que suscite dúvidas, né? Algumas inquietações, talvez. Enfim, fiquem à vontade para vocês trazerem comentários ou questões. Boa noite, aqui é Cristiane, eu posso fazer pergunta? Pode. Boa Tá, noite, Cris. boa noite. Bem? A respeito, doutor Sérgio, desse trânsito, ó, dos médiuns, né, tanto nas esferas mais inferiores para auxílio, ou nas esferas superiores que você trouxe para comunicação com outros espíritos, ela vai depender também principalmente dessa da esfera superior, ela depende da condição moral do médium, certo? Olha, Cris, depende em parte. Num aspecto assim básico, né, de preparação do médium, tanto do ponto de vista da ferramenta mediúnica que ele, ao longo do tempo, formou em si mesmo, mas, Uhum. claro, há alguns requisitos morais. Mas, às vezes, Cris, é muito mais da misericórdia dos espíritos superiores que descem significativamente para haver como que um link, não é? Um acoplamento, do que propriamente, necessariamente, de uma condição do médium de se elevar. Em geral, para médiuns comuns como nós somos, ou tentamos ser, é muito mais algo que nem dependa tanto dele ou dela, e mais de providências morais e técnicas dos espíritos que devem se comunicar. Agora, para baixo, é mais fácil, Mais né? Que o médium desça. E é uhum. importantíssimo que ele desça,
entende? Porque é dentro de uma tarefa relevante que vai ajudar a poucos ou muitos, entendi. entende? Então, assim, nós temos mais facilidade para descer do que para subir. Mas na medida que isso é assim, a amorosidade dos benfeitores, né, trazem eles para perto do grupo mediúnico, perto, entre aspas, vibratoriamente. Entendi. Então, é um pouco dali e um pouco do mundo espiritual. Tá. Né? Agora, o importante é que haja chance, merecimento, oportunidade, necessidade para subidas e descidas, porque tudo é bom, tudo tem proveito para as realizações mediúnicas. E é uma dinâmica linda, linda. Tá bom, obrigada. Tanto para quem usufrui, participa por ser médium, como para a equipe que está junto. A equipe encarnada que testemunha as coisas, né? E vê, por exemplo, o esforço de um médium para descer ao abismo, para sintonizar com alguém que precisa ser trazido para, como que a superfície para a comunicação. Não é? Então, tudo isso é escola, tudo isso é lição, tudo isso ajuda a compreender melhor o mundo espiritual e a nós mesmos, né? Obrigada. Cris, obrigado a você. Então, eu não estou vendo nenhuma mãozinha, ninguém desejando trazer alguma questão, então nós podemos pensar de irmos fazer a nossa prece. Doutor Sérgio, Sim, o senhor poderia colocar em PDF novamente no WhatsApp as 7 esferas da Terra? Porque eu olha, eu não... vou providenciar, só não posso fazê-lo agora. Não, tudo bem. Não, tranquilo. Obrigada. Pode deixar, viu? Boa lembrança. Muito bem, então eu vou pedir para a Vivi, para ela interromper a gravação, que será logo depois postada no YouTube do Reencontro,